alguém presente já na live, dizer como é que está o som, como é que está o vídeo. Nos dê um feedback, por favor. Já tem gente aqui. Ana Maria Coelho Talon falando boa noite. Boa noite, Ana Maria. Tá bom o som, vídeo, tudo certinho? O som tá bom. O som tá bom? O vídeo está bom, então? Ela diz que só a imagem perfeitos. Ótimo. Virgínia, você já está por aí? Bom, a incumbência é que eu faça a prece inicial. Nós desenvolveremos o tema retrospectiva espírita e faremos a prece final. A ideia é fazer isso no máximo com 45 minutos. Eu quero fazer a explanação com 35 e deixar uns 10 para indagações. Se passar um pouco do tempo nas indagações, que ocorrerão depois da prece final, ou antes, como vocês preferirem, fiquem tranquilos. Se o Face cair, nós fizemos a nossa caminhada. E se tiver outras indagações, a gente retorna à live para dar continuidade. Tranquilo? Mais alguém dizendo alguma coisa? Não, por enquanto não. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece, elevar os nossos corações até Jesus e pedir a Ele, esse nosso amado Mestre, que esteja conosco nessa live, em cada casa representada neste momento, na casa espírita, casa de Kardec, onde os espíritos estão certamente desenvolvendo muitos trabalhos para ajudar outros desencarnados e encarnados também, pedir aos nossos anjos de guarda que nos protejam e pedir especificamente para esses seres que estão desencarnando por conta da pandemia. Muitos estão se sentindo revoltados, desesperançados, e que a todos possam bater lá na sua intimidade, que não estão desamparados, que são filhos de um mesmo Deus, Pai misericordioso, justo e bom, que a todos atende, que basta que nós entreguemos de bom coração as nossas dúvidas, nossas dores, as nossas incertezas, que esse Pai virá em nosso socorro. Que assim seja. Muito bem. Esse tema, na verdade, é uma cola. Todo ano, a Rede Globo faz retrospectiva 2020, por exemplo. Eu resolvi fazer uma retrospectiva espírita. Como assim? Segundo Carlos Drummond de Andrade, nós dividimos o tempo para que em 12 meses a gente se sinta cansado, a ponto de querer um novo ano e entender que esse outro novo ano vai nos dar esperança, conquistas, enfim, coisas novas. É um anseio da mente humana. Então, essa divisão cronológica, embora não seja real, se pararmos para pensar verdadeiramente, não tem ano novo, mas essa ilusão é uma ilusão psicológica interessante, porque dá uma zerada no nosso velocímetro, vamos dizer assim,
e mais gás para recomeçar. Muitos de nós fazemos muitos projetos, né? No dia 31 para o dia 1º do ano, vamos fazer dieta, vamos isso, vamos aquilo. Geralmente não cumprimos quase nenhum deles, porque colocamos metas, às vezes, muito além das nossas possibilidades. Ou seja, há uma ilusão mesmo, né? Neste sentido. Mas seja como for, estávamos em 2019, esperando, né, aquela conquista ainda maior em 2020, porque nós estávamos vendo a procura, né, da NASA, etc., de planetas outros. Como é que será Júpiter e tal? Nós muito preocupados, interessados em saber como seriam esses outros planetas, se realmente seriam habitados, e aquela coisa toda nossa. Nós também preocupados em nos desenvolvermos materialmente. Vou comprar um novo carro, não há mal nenhum nisso. Uma nova casa, vou isso, vou aquilo, e sempre buscando as coisas do macro ou do microcosmos, mas sempre exteriores ao nosso espírito. Essa era a nossa expectativa na virada do 2019 para 2020. Nós estávamos com muitos anseios, né? Seja das ordens que nós já falamos ou até de outras. E de repente, vamos considerar como março, embora fevereiro já tenha tido caso, aqui no Brasil, que eu estou falando, lá em Wuhan teve em dezembro, surge algo invisível na nossa existência, mas potencialmente letal. Algo que nos desarranja o organismo social como um todo. Algo que nos amedronta, nos assalta o espírito. Aí nós somos convidados a recolhermos. E recolher mexe muito com uma questão inconsciente nossa, que é uma ideia de grupo que nós tínhamos quando éramos lá habitantes da época das cavernas. Lá nós nos juntávamos, não era por afeto, era por necessidade de combater o predador. E quando nós temos que ficar em casa, isolados do nosso grupo, nós começamos a exercitar, infelizmente, uma certa agressividade que ainda jaz em nosso espírito. Aí nós nos sentimos presos. Eu escutei muitas falas assim: até quando eu vou ficar preso? Primeiro que não era uma prisão, era uma casa. Mas nós já colocamos aquilo como sendo uma prisão. Porque nós não podíamos nos juntar com um grupo. Aquele primeiro momento, pelo menos, era essa a ordem sanitária. E começamos a ter problema de ira, problema de raiva mesmo, problema de medo, de ansiedade, nessa questão toda. E muitos de nós fizemos o que sempre fazemos às vezes. O quê? Buscamos as fugas espetaculares, segundo Joana de Ângeles, através das festas ruidosas. Palavras de Joana de Ângeles. Nós não suportávamos o isolamento social, então nós fizemos o quê? Estamos lá por mês de abril, maio, por aí. O que nós fizemos? Nós começamos a nos juntar no nosso grupo bem primitivo e a ficarmos juntinhos uns aos outros e promovemos as festas.
enchermos as praias, ou seja, despreocupados com a nossa vida e com a vida alheia. Pouco se interessando se poderia ser um suicida ou um homicida. Essa é uma retrospectiva que passamos. E passamos por que esse momento? Por conta da nossa agressividade. A nossa negação, que ainda vemos até hoje, mas vamos chegar lá. A nossa agressividade nos pôs para fora. Arrombamos a jaula, mentalmente falando, que era a nossa casa, o nosso isolamento, e fomos para a praça pública, né, agirmos como se fôssemos feras, como se fôssemos leões. Essa é uma retrospectiva que nós tivemos. Nós não nos preocupamos se desencarnássemos naquele momento, que condição espiritual nós teríamos. De jeito nenhum. Jamais. Não preocupamos com as questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos, que trata dos flagelos naturais, falam que eles nos fazem evoluir, falam que a gente pode prolongá-los se não cumprir aquilo que é preconizado, né, pela ciência. Nós não. Fomos extremamente agressivos. E voltamos para a nossa casa e tivemos o maior índice de violência doméstica. Mostramos realmente que era um macho batendo na fêmea. Uma coisa bem brutal, bem própria da época da caverna. Esquecemos as questões 822, que diz que o homem e a mulher têm iguais direitos. Passamos por cima daquilo tudo. Ou seja, não nos deixamos tocar pelo aspecto espiritual. Continuamos na onda do materialismo, que o Espiritismo veio destruir, questão 799, e o Livro dos Espíritos. Veio destruir o materialismo, a chaga da humanidade. Nós não mudamos. Isso, estou ali por junho. Estamos ainda, falando que é um absurdo, que esse vírus não existe, que é invenção das autoridades públicas. Mas não paramos para raciocinar que se fosse uma invenção, é uma invenção mundial. Todas as autoridades teriam combinado mundialmente para inventar o vírus. Os cientistas que chegaram até o vírus também estavam assim, mancomunados com essas autoridades. Aqueles que morreram por conta do vírus também, enfim, não se raciocina. Entra esse lado baixo nosso do cérebro, porque o nosso cérebro é triuno, tem 3 cérebros que funcionam numa unidade. Irvênia Prado, Sérgio Lopes, Décio Andoli tem um livro chamado Cérebro Triuno, horrível de se ler, em razão do número muito grande de ensinamentos médicos. Então você tem que estar com o dicionário do lado e com uma paciência acima da cabeça, mas é um grande livro. E mostra exatamente a evolução desse cérebro. O primeiro, primitivo cérebro, é o arqueocórtex. É um cérebro próprio, vamos dizer assim, dos animais. É o cérebro que faz o animal morder, o animal devorar a fera, ou o leão, enfim, o animal de um modo geral, cachorro. Depois nós temos o córtex, que é o cérebro da razão, da lógica, que o animal não tem. O animal é puro instinto. E uma inteligência rudimentar, como está em um livro dos Espíritos. Ou o animal tem alma, num livro de Ernesto Bossani, e um livro também da Irvênia Prado, que ela fala dessa alma do animal. Essa alma do animal é uma alma diferente da alma do homem, mas não é aqui o ponto para nós discutirmos. E depois nós temos o ou novo córtex, onde está a sede da emoção. Vocês não vão ver um cachorrinho botando a patinha assim,
e chorando de emoção, porque o cachorrinho foi embora, né? Então, é algo próprio do humano. Mas acontece que quando nós agimos em manada, em grupo, nós voltamos o nosso cérebro, nós voltamos as nossas sensações para essa parte inferior do cérebro, para o arqueocórtex. Aí nós não pensamos, nós somos por instinto. Então, esses seres que estão nessa minha retrospectiva, agindo, negando, dizendo que não tem nada disso, que isso é tudo invenção, está no mais primitivo córtex, no mais primitivo cérebro. Tá? Um cachorro e um ser humano nesse momento de ação, ambos estão, às vezes o cachorro até está mais centrado. Então, é importante a gente ver. Quando a gente não dialoga, por exemplo, quando a gente impõe, quando a gente quer algo a qualquer custo, isso é o arqueocórtex. Agora, quando a gente logica, quando a gente dialoga, quando a gente escuta, quando a gente realmente para pensar, isso aí é o córtex. E quando a gente se emociona, vê um filme, conversa com alguém e fica emocionado, nós estamos no neocórtex. Então, nós deveríamos estar compadecentes nessa pandemia. Nós deveríamos estar trabalhando muito o córtex e o neocórtex. Deveríamos, de preferência, usar o mínimo possível o arqueocórtex. Mas devíamos usar? Devíamos sim, porque tem a lei da conservação, está no arqueocórtex. Então, não tem como não usar isso daí. Há algo que vai ficando instintual. Por exemplo, por usar máscara hoje. Você já põe a mão assim, nossa, cadê a máscara? Né? Já está indo para o neocórtex. Já está se sedimentando na lei da conservação. Olha que interessante. Então, a tarefa nossa é trabalhar para que essas informações da pandemia e essas situações, digamos assim, de proteção, né, contra a pandemia, sejam colocadas no nosso arqueocórtex. Que isso já seja, passar álcool em gel já seja uma prática comum. Colocar a máscara seja uma prática comum, que a gente já faça aquilo automaticamente, porque no arqueocórtex tudo ocorre no automatismo. Então, a minha retrospectiva seria que nós terminássemos 2020 os seres assim, trabalhando desse modo que eu estou mostrando. Mas, infelizmente, por mais que essa pandemia tenha chamado a atenção para que sejamos solidários, sejamos compadecentes, sejamos prudentes, infelizmente, a maior parte dos seres humanos estão no neocórtex. Ainda estão no mundo animalizado. Mas nós devemos agir de outra forma. Julgando-os? Não. Sábio é aquele que deixa o tolo falar. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos agir com sabedoria. O sujeito chega para mim e fala assim, eu vou para uma boate no fim de semana. Eu argumento, mas você não tem medo de se infectar, de infectar outras pessoas? Não. Vou lá com Deus. Por quê? Porque cada ser é um espírito. Eu não sou responsável por outros espíritos, a não ser pelo meu espírito. Essa é uma outra mania enorme que nós temos. Nós queremos controlar, nós temos a ilusão de controle. Controlar o outro, vamos dialogar com o outro, mas deixar o outro usar o seu livre-arbítrio, a escolha é dele. Vamos conversar com ele. Mostrar, por exemplo, que à luz do Espiritismo, se causar uma morte com consciência
da epidemia vai responder como homicida no mundo espiritual. Se vir a morrer por conta da pandemia, consciente do risco que ele mesmo lhe causara, vai ser um suicida no mundo espiritual. Não adianta nós taparmos o sol com a peneira. Bom, quer dizer que a situação está assim? Está assim. A retrospectiva que fazemos é que o mundo está muito infectado do coronavírus? Sim. O Brasil está em segundo lugar, com 178 praticamente mil mortes. Se pararem para pensar que um Boeing cabe cerca de 400 pessoas, nós temos praticamente quase 430 Boeings desastrados, como se 430 Boeings tivessem caído e matado cerca de 400 pessoas. Observa a dimensão disso, não é pequena não. 178 mil mortos é uma cidadezinha de médio porte razoável. Como a gente não vê, não quer ver, hoje só morreu um em Uberlândia. Parece que aquele um é nada assim. Nossa, te morreu bastante, agora só morreu um. Olha, o Brasil está melhorando, agora são só 200 mortes por dia. E se fosse o seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, será que era assim que você o trataria? Percebem que falta compadecimento, falta empatia, falta se colocar no lugar do outro e trazer para si essa dor? É algo para pensarmos com profundidade. Mas não, vamos negando que é uma das formas de um dos mecanismos de defesa do ego. O ego se defende às vezes de algumas formas. Uma é justificativa. Não adianta eu usar máscara mesmo, porque essa máscara possivelmente não veda totalmente o vírus, então eu vou ficar sem máscara porque é a mesma coisa. Eu não vou usar máscara porque a máscara vai tornar o meu sangue mais ácido e isso vai me prejudicar. São umas coisas que a gente escuta porque tem ouvidos. Isso chama justificativa. Outra é, essa coisa não é assim como estão dizendo, não, sabe? Isso é um exagero, isso chama negação. Outros dizem assim, olha, muitos ficaram em casa e pegaram a Covid. Então não adianta ficar em casa. Por quê? Ficar em casa também pode significar pegar a Covid. Isso chama racionalização, que é diferente de raciocinar. Raciocinar é eu usar a lógica, o raciocínio. Racionalização é eu usar uma falsa lógica para chegar a um resultado falso, supostamente usando a razão. É o famoso sofisma. Existe constelação do cão, que é uma constelação chamada constelação do cão. Existe a constelação do cão, o cão ladra, existe a constelação do cão, o cão ladra, logo o cão está na constelação do cão. Ou seja, o cão está na Terra, não está na constelação do cão. Isso é o chamado sofisma. Usa 3 fatores chamados silogismo. Uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Para quem diz isso, para mim, por exemplo, ficar em casa não adianta. Pegou a Covid, eu disse, legal. Ninguém foi até a casa? O filho ia lá. Então, possivelmente o filho levou. Não, ia lá o iFood. Então, possivelmente o iFood levou. Por quê? Porque se ficasse realmente em um local protegido do vírus, dificilmente o vírus iria atingir.
Já ouvi barbaridades como, nessa nossa retrospectiva, o vírus atinge 30 metros. Nossa, que vírus, hein? Mais do que aviãozinho de papel. Ah, por isso que não adianta fazer isolamento social, porque se o vírus atinge 30 metros, o que adianta? Você teria que ficar 30 metros um do outro. Isso não tem embasamento científico nenhum, isso é fake. Se o vírus atinge 30 metros, também não adianta usar máscara. Por quê? Porque o vírus vai te atingir antes dos 30 metros. É outro fake. Então, nós estamos vendo que psicologicamente nós estamos nos enganando para não enfrentarmos o problema que já existiu. Pandemia não é a primeira e nem será a última. Nós estamos em um momento espiritual chamado de transição planetária. Tem gente sonhando, já dizendo que nós estamos na regeneração. Não esquece. Quando eu digo para vocês que a maior parte dos seres estão em festas, em boates, em baladas, em encontros próximos, num momento de pandemia, vocês querem acreditar que nós estamos em um planeta de regeneração? Estamos num processo de transição planetária, caminhando nessa transição planetária. E é preciso que venham essas situações para nós realmente desenvolvermos, sairmos daquele ponto da zona de conforto. Eu disse, virado 2019 para 2020, é todo mundo pensando em algo material. Ah, esse ano vai ser muito melhor, esse ano... Não estou dizendo que não devesse pensar, só estou dizendo que o materialismo acaba por si só. Devemos ser muito mais espiritualistas do que materialistas. Aí chegou a pandemia, alterou a rotina e nós ficamos perdidos. As casas espíritas não sabem bem ainda o que fazer, nós não sabemos bem o que fazer, essa é uma outra retrospectiva. Muitas casas, às vezes, abrindo casas espíritas, abrindo e pondo em risco até a população, como Nedina me perguntou ontem. Eu não vi a pergunta numa live minha e por isso não respondi, vai ficar respondido aqui para minha querida Nedina. Claro que vai expor a população, né? No geral, as casas espíritas, por todos os seus motivos, não têm arejamento, isso também faz parte da retrospectiva espírita. Nós vamos ter que repensar as casas espíritas, que, com todo o respeito possível, mais parece ainda, né, a caverna do que uma casa propriamente dita, porque quando a gente vai construir uma casa, a gente pensa, vai pôr a janela, 2 janelas nesse quarto, amor. Na casa espírita a gente, não, fecha tudo, pá. Enfim, é algo interessante de se pensar. Talvez seja algo do inconsciente aí também, que eu não me ative a produzir nenhuma elaboração. Mas a retrospectiva é essa. Nós estamos findando o ano e com uma ilusão interessante. Não quero tirar o direito de sonhar. Psicanalista não tem expectativa, tem perspectiva. Psicanalista sonha, mas procura não se iludir. Isso é do psicanalista. Aí muitos dizem que o psicanalista é pessimista. Talvez ele seja um pouco realista. Um pouco de ilusão é necessário, como é necessário um amortecedor no carro. Já imaginaram sem amortecedor você andando nas ruas ótimas do Brasil? Chegariam com as regiões glúteas extremamente liquidificadas, ou melhor, liquidadas. Só quero dizer o seguinte, 2021 é uma continuidade de 2020. Não vamos pensar que dia 31 de dezembro, ao meio-dia, ao meia-noite, que virou 1º de janeiro de 2021, tudo mudou. Não mudou. Nós podemos mudar interiormente. Estar mais calmos, estarmos mais resignados, estarmos mais centrados, isso sim. Com uma nova mentalidade, isso sim. Mas no plano da pandemia, virão as vacinas, não podemos ter tanta confiança nelas ainda, porque nós não temos
uma prova científica muito cabal da existência da eficácia. Então também não vamos delegar para a vacina, a vacina vai ser a salvadora. É algo que eu sei que vocês não estão gostando disso da minha fala, mas é algo para a gente pensar. Talvez a imunidade maior esteja em nós mesmos, nos melhorando espiritualmente, para que com isso tenhamos menos chances de nos contaminarmos. E lógico, quando tiver as vacinas, vamos tomá-las com as precauções devidas. Né? Serão vacinas muito rápidas? São, mas mostra algo muito bonito, mostra a união dos cientistas em busca das vacinas, em que os políticos estão digladiando sobre elas. E os políticos, e os cientistas não. Os cientistas se uniram e os políticos se desunem. Interessante. E nós também estamos desunidos. Ah, se for a Coronavac, não serve, tem que ser a Pfizer. Ah, se não for a Pfizer, não serve. O que nós sabemos de Coronavac? O que nós sabemos de Pfizer? De verdade, de estrutura científica, de literatura? Sabemos nada. Tá? Não sabemos coisíssima nenhuma. Nós não temos nenhum conhecimento profundo. Nós estamos fazendo ideologias de vacina. Isso é usar o arqueocórtex assim, bem no macaco. Né? Não é nem no chimpanzé, porque entre o chimpanzé e o humano tem diferença de 356 genes, tá? Só. Quando a gente achar que a gente é muito evoluído, lembrem-se que entre nós e o chimpanzé são 356 genes de diferença. Cerca de 25 mil genes. Onde se estuda que 2% dos genes são conhecidos e 98% eles chamam de lixo genético. E que já há pesquisa que esse lixo genético é que fornece o espectro, a base para a mediunidade. Mas isso é outro capítulo. Não vamos ser macaquinhos, não. Né? Vamos usar assim, nem o neocórtex também não, vamos usar só o córtex. Esse é o pedido, né? Nessa retrospectiva. Vamos fazer o que Kardec nos ensinou, vamos ser lógicos. Vamos realmente buscar conhecimentos verdadeiros e não esses fakes ideológicos. Chega disso. Já somos crescidinhos. Então, essa retrospectiva espírita é exatamente que eu fiz, foi exatamente nesse sentido, para vermos em que andar estamos do nosso cérebro quando se trata de pandemia, e se nós estamos sendo guiados como manada, ou se estamos aproveitando as questões 23 e 76 do Livro dos Espíritos, onde mostra que somos princípio inteligente e que somos individualidades. Vamos agir como individualidades? Individualidade pensa. Um atributo do Espírito é o pensamento. Vamos usar o atributo do Espírito e pensar? Então, isso é a beleza que o Espiritismo nos proporciona. O Espiritismo não nos dá fé cega. Tá? E sem fé cega a gente não cai em fake. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Fake tanto de encarnado quanto de desencarnado. No começo, acho que os espíritos cansaram. No começo da pandemia, eu ouvia cada mensagem que falava quando sairia a vacina, na data, era maio, era não sei o quê. Segundo os espíritos, em O Livro dos Médiuns, espírito que coloca a data, geralmente são os espíritos inferiores, chamemos assim, brincalhões, galhofeiros, etc. Mas já que até eles cansaram, até eles acharam que vão perder a credibilidade. Eles devem estar esperando a Pfizer chegar para poder fazer algum pronunciamento. O que eu queria dizer para vocês na retrospectiva era isso. Estou à disposição de vocês, fiz em 32 minutos, excedi 2, e vamos lá. Vamos perguntar, vamos trocar ideias, estou aqui para lhes servir. Agradecendo sempre a Casa de Kardec, na pessoa da Virgínia, que é uma mãezona, né? Uma pessoa que eu adoro e que deu-me essa oportunidade de trocarmos ideias. Vamos lá?
Se vocês não perguntarem, eu não cresço. Perguntem aí. Não fiquem avexados. Por enquanto não tem pergunta, não. Podem elaborar as dúvidas, diga se ficou claro. Às vezes não ficou claro algum aspecto, peça para que eu complemente. Isso também é importante, não é só pergunta. Às vezes algum ponto não ficou claro. Agora já não podem falar claro, né? Porque o contrário de claro é escuro, aí já vão falar que eu estou fazendo discriminação. Se ficou inteligível, compreensível. Alguém? Encarnado, de preferência. Eu fiz até mais curta para sobrar mais tempo para a gente conversar. Virgínia, algum ponto? Virgínia. Emerson, essas datas de final de anos serão muito diferentes. Fale um pouco sobre isso para nós. Excelente, como sempre, vindo da Virgínia. É mesmo, né, Virgínia? No final de ano a gente ficava eufórico, comprava champanhe, não é? Ah, ano que vem. E esse ano, será que nós vamos ter esse posicionamento? Primeiro que vai ter um problema sério, porque não vamos poder, não, os sérios, aqueles responsáveis, não vão querer se aglomerar. Né? Porque nós não vamos querer enfermar o nosso avô, a nossa avó, a nossa mãe, o nosso pai, a nossa irmã, o nosso irmão mais velhos, ou com comorbidades. Eu realmente acho que essa virada de ano vai ser uma virada de ano talvez mais introspectiva, mais voltada para dentro de nós mesmos. Esta é a proposta da pandemia. Diz a questão 737 do Livro dos Espíritos que flagelos naturais são para que possamos evoluir em anos aquilo que demandaríamos séculos. Então talvez agora seja um momento de virada de ano assim, né, pensando no mundo, pensando num bem-estar mundial, pensando em que essa pandemia seja controlada, ou seja, pensando no próximo. Será que no final do ano passado a gente pensou no próximo? A gente pensou na guerra, nas guerras que existiam? Eu sou sincero, eu não pensei. A Virgínia complementou a pergunta falando assim, cada família nuclear em sua casa seria o ideal? Cada família nuclear em sua casa seria o ideal. Por quê? Porque trazer pessoa de fora é complicado. A menos que hoje se fizesse um IgG, que é um teste, uma sorologia, que se faz para saber se quem pegou o Covid ou não pegou o Covid, passou até assintomático, esteja imune e, portanto, não transmite e nem é passível de ser transmitido. Talvez seja aí também uma medida, né, prioritária. Meu pai tem 94 anos, o geriatra dele foi até a fazenda onde ele está e fez um IgG dele. Deu que ele nunca teve contato com o vírus. Eu iria para lá? De jeito nenhum, não fui. Porque vai que eu leve o vírus e mate meu pai. Então, eu estou esperando a vacina para poder fazer essa transição minha até lá. Então, eu acho que nós vamos ter famílias nucleares. Aí já decorre uma outra coisa. Não vamos estar mais próximos. Porque eu já vi pessoas de idade, parkinsonianas geralmente, sendo colocadas primeiro nos quartos do fundo, né? Da família coloca lá no quarto do fundo para ninguém ver, né? Quando chega uma visita supostamente mais interessante, guarda o ser humano lá dentro, né? Como se guarda um objeto. E mesmo quando estão à mesa, mesmo os familiares põem ele lá para
pro fim da mesa, porque ele come assim muito destrambelhadamente, ele suja a mesa. Puxa vida, mas ele não é humano. Eu acho que talvez, Virgínia, meu anjo, eu acho que talvez esse final de ano, esses que eram discriminados possam ser tratados como ser humano. Ela coloca assim, virada de reflexões mais profundas. Virada de reflexões bem mais profundas, porque eu duvido que alguém vai virar o ano sem lembrar da pandemia e sem querer que ela acabe no mundo, porque se ela não acabar no mundo, ela não acabou. Olha que interessante. A guerra era lá no Oriente Médio. Não era lá, eu estou aqui no Brasil. O que eu tenho a ver com o Oriente Médio? Agora a pandemia no mundo. Se ela não acabar no mundo, ela não acabou. Olha que interessante, Virgínia. Quer dizer, agora nós somos assim, nós somos torcedores já, né, do território alheio. Olha como ela veio para nos solidarizar. Nós já não queremos que os hermanos, nós tínhamos lá uma rixa com os argentinos, por exemplo. Agora, se os hermanos não acabar a pandemia lá no Los Hermanos, os brasileiros também haverão de ter-la. Também terão. E aí? É algo assim fantástico a sua pergunta, é algo fulminante. Eu acho que você fez assim injeção na veia, né? Foi com altíssima dose de inteligência, de perspectiva, de fantástico. Inclusive eu não tinha atinado com a profundidade que você me faz atinar com a pergunta. Olha a beleza das indagações, gente. A gente cresce com elas. A Virgínia trouxe considerações que me fez crescer. Se eu for fazer essa mesma live em outro lugar, já levarei em conta o que ela falou. Ela me agregou. Estou esperando que vocês me agreguem mais também. Alguém mais? Não tem mais perguntas por enquanto. Nenhuma dúvida? Bom, deixa eu fazer meu marketing. Eu estou no Facebook com um grupo chamado Espiritismo com Amor. É um grupo privado. Estão todos convidados. Eu estou no Instagram com um grupo Espiritismo com 2 Os, com amor, tudo juntinho. É um grupo aberto lá no Instagram. No Facebook eu estou colocando lives, algo mais grandes. No meu Facebook particular, Emerson Sandin. No grupo eu estou colocando pequenas gravações que eu tenho feito, tá? Para que vocês fiquem assim curiosos. Para a semana que vem, possível, para a semana que vem ainda não, mas para outra semana eu começarei a postar guerra, depois de uma outra pena de morte, de uma outra justiça divina. Sabe? Então, mas eu estou, agora eu lancei expiação, vou lançar provação e a outra vocês vão descobrir quando sair. Será um prazer tê-los comigo lá, com postagens, com ideias, principalmente para falar comigo. A melhor situação é colocar ou por escrito ou por voz no Instagram, porque do contrário eu não tenho como responder, né? E eu gostaria muito que vocês me ajudassem nessa divulgação, que é a divulgação da doutrina espírita. Esse é o meu interesse maior. Eu tenho uma live toda segunda-feira, sem nenhuma vinculação com Casa Espírita. É uma live carreira solo, 19h30 às 20 horas. Me surpreendeu ontem, deram 51 comentários. Já estou com quase 300 visualizações, para um assunto espírita é muito. E ontem
né, eu fiz uma live segunda-feira que vem. Ontem eu falei sobre a casa espírita na pandemia, e segunda-feira que vem eu vou falar sobre filhos difíceis. Então, estão também convidados. Já que chegamos aqui a bom termo, graças a Deus, vamos fazer nossa prece de encerramento, dirigindo o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre querido, para que Ele socorra-nos em nossos momentos difíceis, nessa desafiadora etapa de nossa existência, e que Ele também ajude a todos que sofrem, e que nós possamos também, no sono físico, desdobrarmos, irmos em direção a esses seres e darmos a nossa cota de ajuda. Pedimos sempre, Senhor, que mantenha-nos vigorosos para o trabalho da divulgação da doutrina espírita e de seus ensinamentos. E agradecemos ao grupo, à Casa de Kardec, agradecemos a todos que estão aqui agora e todos os outros que virão a ver essa live, e pedimos também por termos hoje uma tecnologia que nos permite estarmos juntos, mesmo que estejamos corporalmente distantes. Que assim seja. Boa noite, meus queridos. Fiquem com Deus.